Bom, mas vamos lá. Vamos ao que importa. Recebi as perguntas, tá? Se está tudo ok. Tudo em ribas? Tudo certo? Vambora então, recebi as perguntas que são as mais importantes, né? E deixa eu fazer cada uma delas aqui. O meu time, né? A gente manda um formulário, né? Pra galera do Legacy responder. E aí a galera me responde. E aí o meu time me passa as perguntas que mais pintaram lá. As perguntas que mais apareceram durante, né, esse formulário, essas pesquisas e etc. Então vamos começar aqui. Primeira pergunta. Sobre o gráfico, sobre o tempo gráfico para fazer scalper. Eu uso os 5 minutos como guia e o 1 minuto para as entradas. Mas fiquei meio confuso, porque muita gente fala sobre o 2 minutos. Qual seria o melhor? Essa é uma pergunta boa, tá? Vamos lá, deixa eu te mostrar. Então, primeiro de tudo, para quem não sabe, scalp são operações curtas, jogo muito rápido, tá? De questão de segundos ou poucos pontos. Tá bom? Então isso é uma operação de scalp, uma operação muito curta, tá? Uma operação curtinha. Aí, a gente tem ali aquela questão do gráfico âncora e o gráfico de entrada. Aí o gráfico âncora, ela tá usando aqui na pergunta, né? Tá usando o gráfico de 5 minutos e o de entrada de 1 minuto. Mas muitas pessoas falam sobre o 2 fucking minutes. Sobre os 2 minutos. Beleza. O que significa esse troço aqui, né? Significa que nos 5 minutos, já que os 5 minutos é o gráfico âncora, se lá nos 5 a gente está subindo, o gráfico de 1 minuto eu quero fazer scalpzinho com sinais de compra de alta. Eu quero ver também uma forcinha para alta aqui, para eu poder comprar e acompanhar esse mercado e fazer um trade rápido de poucos segundos ou poucos pontos e jogo bem rápido. Tem muita gente que realmente usa o gráfico de 2 minutos. Eu também uso de vez em quando. O gráfico de 2 ou o gráfico de 1 minuto tanto faz para ser o gráfico de entrada. Continua servindo o 5 como guia. Então tu usa o 5 para ter uma ideia de movimento, tá? De movimentação do preço. Depois tu usa o 1 minuto ou o 2 minutos para você ficar de olho na realmente entrada. Então, por exemplo, esse daqui é o nosso gráfico de 5 minutos. A gente percebe, por exemplo, que a gente teria de repente um rompimento desse topo, que por sinal eu fiz esse trade aqui. Eu comprei esse rompimento dessa espécie de consolidation, né? De consolidação. E aí eu comprei aqui, ó, fiz a compra, né? Tava consolidado aqui, o negócio tava indo para os lados. Só que antes dele ir para os lados, ele estava subindo. Então ele estava subindo, começou a ir para os lados e aí depois voltou a subir. Engraçado que esse movimento aqui de alta, ele é do mesmo tamanho desse movimento aqui, né? E aí a gente tem então aqui no gráfico de 5 minutos um rompimento exatamente nesse momento. Aí eu posso ir para o gráfico de 1 minuto e ir lá encontrar aquele momento. E olha que interessante, eu teria percebido que teria acontecido uma estrutura de alta aqui. E o rompimento com candles de força, eu poderia ter comprado. No gráfico de 2 minutes... No gráfico de 2 minutos eu teria também, deixa eu ver aqui, no gráfico de 2 minutos eu teria também um sinal de força. Então aqui, ó, tudo convergindo, né, para uma operação de compra, um scalp de compra. Você poderia ter comprado aqui, stopzinho abaixo do sinal, alvozinho no 1 para 1, tirou rápido de 2 minutos, seria feito o teu trade lucrativo aqui nessa operação, tá? Então isso aqui é um scalp, é um trade muito, muito, muito rápido para você fazer a tua entrada e o teu sinal aqui. Segundo ponto, segunda pergunta. Como migrar do mini contrato para o contrato cheio, né? E quanto que a gente tem que ter na conta para isso? Eu costumo operar bastante os cheios, né? E muita gente tem me perguntado, Ports, eu tô operando os minis, como que eu faço e tal, e etc. Quero operar cheio também, e aí me mostra quanto que eu tenho que ter. A gente sabe, né, que, por exemplo, na Toro, a gente tem que ter pelo menos, né, R$150 para poder fazer nossas operações no mini índice, mínimo. Recomendo que você tenha 200 para cima, por contrato, tá? Por contrato. Só que a diferença é que os mini contratos, você pode comprar de 1 em 1, ok? Então você compra 1, compra 3 e por aí vai. Os contratos cheios são só de 5 em 5. Então, por você ter que operar de 5 em 5, é recomendado que você tenha pelo menos
menos R$1.500 para poder fazer a tua operação nos contratos cheios, tá? Pelo menos, vamos botar aqui recomendado 2.000 para cima, tá ok? E aí, quando você está fazendo esse tipo de operação nos cheios, o jogo é completamente diferente. Por exemplo, enquanto aqui nos mini contratos, né, a gente tem, por exemplo, o mini índice pagando 20 centavos por ponto e o dólar pagando R$10 por ponto, certo? Nos contratos cheios, o mini índice ele paga R$5 por ponto e o cheio ele paga R$50 por ponto. Desculpa, 50 não. R$250 por ponto. Louco, né? Então assim, de R$10 para 250 é um salto bem grande, né? É um salto assim, realmente um salto grande aqui. Então é importante que não apenas você se atenha ao quanto que eu preciso, mas assim, qual é o momento que eu estou me sentindo seguro e principalmente confiante e principalmente com estômago para aguentar esse tipo de oscilação que somente os cheios oferecem para gente. Vamos lá, terceira pergunta. Qual o momento certo de aumentar o número de contratos? Essa é uma pergunta boa também, tá? Aumento de número de contratos. Eu vou responder essa dúvida seguindo aqui duas linhas de raciocínio, levando aqui em consideração a estratégia e levando em consideração a mentalidade, ok? O momento certo para eu aumentar o número de contratos, levando em consideração a mentalidade, é quando eu tenho confiança, eu tenho mais confiança e menos medo. Se eu estou operando com um contrato e estou nervoso, cara, se eu operar com 10 contratos, eu vou continuar 10 vezes mais nervoso. Então, essa relação aqui de confiança e medo é uma relação extremamente importante para você saber o momento exato de você aumentar o número de contratos. Quando você começar a ver que ter um contrato, você já está bem tranquilo com ele, e você pular para 2 e você continuou tranquilo, você mantém aqui por um tempo, depois você vai para 3 e assim por diante você vai aumentando esse número de contratos de forma gradual, sem do nada começar com 5, tá? E aumentando. Então, de forma gradual, você vai fazendo essa tua transição para um número maior de contratos, ok? Então, de forma gradual. Agora, com relação à estratégia, o fato é o seguinte, digamos que eu fiz uma operação aqui, ó, tá? Eu fiz essa operação aqui desse rompimento. E aí aqui eu comprei. Então eu fiz uma compra com um contrato aqui. Aí o mercado ele está subindo. Quando ele volta a cair, ele volta para esse mesmo local onde eu comprei anteriormente. E começou a apontar para alta de novo. Nesse segundo momento do pullback, quando o mercado retoma para onde eu já comprei antes, eu posso ir lá comprar de novo. A ideia aqui é a seguinte, se eu já comprei uma vez, por que eu não vou comprar de novo no mesmo lugar, né? Então, essa é uma boa tese para a gente seguir com base na estratégia. Outra coisa que é importante é você talvez sempre se perguntar, sempre se fazer a seguinte pergunta: onde eu entraria caso não tivesse entrado antes? Então, um exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui do lado a parte da mentalidade, só para poder te dar esse exemplo de uma forma mais didática aqui. Onde eu entraria caso eu não tivesse entrado antes? Imagina que você fez essa operação aqui, tu comprou nesse momento aqui, tá? Você fez uma bela de uma operação de compra, nosso famoso MRS, certo? E aí eu comprei um contrato aqui. E de repente o mercado começou a subir e ele começou a demonstrar uma bandeira. E o mercado rompe essa bandeira. Você entraria aqui de novo, caso você não tivesse entrado aqui embaixo? Se a tua resposta for sim, aqui é um bom lugar para você adicionar mais contratos. E de repente lá em cima ele começou a demonstrar assim, muita força de compra. Você entraria aqui de novo caso você não tivesse entrado lá embaixo? Então aqui é um bom lugar para você adicionar mais um contrato. Aí de repente lá atrás tem uma mega de uma resistência e o mercado ele tá subindo nessa resistência e rompeu a resistência com força. Você compraria essa resistência caso você não tivesse entrado lá atrás? Então a resposta sendo sim, esse é um bom lugar para você fazer a tua operação de compra e adicionar mais contratos, levando em consideração aqui a parte da estratégia e também a parte da mentalidade.